Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. Quarta-feira, programa ao vivo, portanto, se o telespectador quiser nos honrar com a sua participação, suas perguntas, seus questionamentos, muito bom, mande aqui pra gente que nós vamos, ao longo do programa, colocando as suas posições, os seus questionamentos. Até porque o tema de hoje é um tema que é de interesse dos trabalhadores, é de interesse do Estado e é de interesse da sociedade, que é a segurança e as condições de trabalho nas construções na construção civil, na construção pesada, enfim, em todo tipo de construção. O Brasil é um país que, por se urbanizado nos últimos 40 anos, é um país que está sendo construído e reconstruído muito rapidamente, ou são obras públicas, ou enormes empreendimentos privados, ou o pobre fazendo seu puxadinho. De todo modo, é um país que você, por onde você anda, você vê construção. A pergunta que se faz é, em que condições essas obras são erguidas, são baseadas e são construídas? Nós tivemos como um exemplo agora infeliz, né, dessa situação, o acidente no Itaquerão, quando um guindaste tombou e derrubou um dos últimos compartimentos da cobertura e morreram duas pessoas. Morreram duas pessoas porque era hora de almoço. Caso fosse horário de pico, certamente a tragédia seria maior. Isso está sendo apurado, a imprensa denunciou, o Estado está agindo, o Ministério do Trabalho, inclusive, agiu rapidamente, interditando o maquinário. Portanto, o que podia ser feito naquele momento em termos de ação, né, da sociedade e do Estado foi feito, e os sindicatos também. O Ramalho concedeu enormidade de entrevistas para as emissoras de TV e de rádio, de modo que está todo mundo querendo apurar e cuidar para que acidentes desse tipo não venham mais a ocorrer. Muito bem. Nós temos aqui hoje presentes a Viviane de Jesus Forte, ela é auditora do trabalho do Ministério do Trabalho. Muito obrigado, viu, Viviane, pela sua presença. Chefe da Seção de Segurança e Saúde no Trabalho na Superintendência Regional do Estado de São Paulo, hoje dirigida por um sindicalista, Luiz Antônio de Medeiros, que já esteve aqui no programa também. Também com a gente o Laércio Fernando, que é assessor do Sindicato da Construção Civil de São Paulo, e também assessor Antônio de Souza Ramalho, que preside o sindicato Sintracom-SP, né? E ele é deputado e se encontra neste momento em função, né, na Assembleia Legislativa, portanto, não pôde vir, mas destacou aqui um dos seus mais qualificados assessores. Obrigado, viu, Fernando? E o Sérgio Pereira Lino, que é diretor do Sintrapave, que é o Sindicato dos Trabalhadores na Construção Pesada. Eu vou começar pelo Sérgio, para que ele nos explique o que é construção pesada. Eu imagino que toda construção seja pesada, o jeito de carregar a carriola lá também não é leve, né? Não. A infraestrutura de rodovias, estádios, pontes, viadutos, portos, aeroportos. Aeroportos e também hidrelétricas, tudo isso é construção pesada. Essas, geral, Belo Monte, tudo é construção pesada. Embora pertença à base de outro sindicato, sim, que é o sindicato de vocês é a base estadual, é isso? Isso. Perfeito, perfeito. Doutora, aliás, a auditora Viviane é doutora? Você é advogada? Não, eu sou engenheira. Engenheira. Bom, engenheira Viviane de Jesus Forte. O acidente ocorreu por falha humana, lá no Itaquerão, por falha mecânica. Foram as duas coisas ou está sendo apurado ainda? A investigação do acidente está apenas começando, né? Correto. A interdição é um processo que faz parte da fiscalização. Essa provavelmente, dependendo aí das medidas adotadas pela empresa, vai se resolver num prazo menor. Agora, a investigação do acidente deve levar alguns meses. E aí sim nós vamos ter condição de dizer os fatores envolvidos. E demora alguns meses em razão de quê? Da monta, do volume? Do levantamento das informações, certo, justamente para a gente não fazer nenhuma conclusão precipitada. Correto. Apesar da gente ter, infelizmente, no Brasil, muito cristalizada a questão da culpa, né, da culpa do trabalhador, né? Nós não trabalhamos com apenas uma única causa. O acidente não tem uma causa, é um conceito equivocado. Um acidente, correto, é sempre um conjunto de causas.
Então, sempre que nós escutamos que a causa do acidente, a causa da queda do avião foi o erro de procedimento do piloto, já está equivocado por princípio. Entendi. O erro do procedimento do piloto pode ter contribuído, mas certamente você tem outros fatores que foram muito importantes. E esse acidente desse guindaste na obra do Itaquerão não vai ser diferente. Então, não vai, supondo que se chegue à conclusão que houve algum problema no procedimento do operador do guindaste, da grua, certamente não será o único fator, né? Então, outras questões vão estar relacionadas. Correto. Agora, o Ministério está diretamente em campo fazendo a investigação. Sim, na quinta-feira. Na realidade, essas obras de infraestrutura, as obras do PAC, as obras relacionadas à Copa do Mundo, nós estamos acompanhando desde o início. Então, a ampliação da linha do metrô, a construção do monotrilho que vai dar no aeroporto de Congonhas, a Arena Palestra Itália, a Arena Corinthians. Então, todas essas obras, a ampliação do Rodoanel, todas essas obras de infraestrutura estão sendo acompanhadas pela fiscalização desde o início e no caso da Arena Corinthians também. Então, desde que se iniciou as obras, é feito periodicamente, não quer dizer que a fiscalização está toda semana lá, né? Sim, Evidentemente claro. que não é assim, mas tem sido feito um acompanhamento aí de todo esse processo de construção. Perfeito. Laércio, Fernando, primeiro eu queria que você transmitisse ao ensejo um abraço ao deputado Antônio de Souza Ramalho, sindicalista, né? Eu conheci quando era secretário-geral do sindicato, então já faz alguns anos. E nós até na quarta-feira passada, na reportagem externa, nós colocamos uma entrevista com o Ramalho de uma matéria antiga, para mostrar que a preocupação do sindicato e do sindicalismo em geral com os acidentes, com a prevenção, não se dá só no momento em que ocorre um sinistro, um acidente, que é uma preocupação permanente. Eu queria saber, então, como é que o sindicato está acompanhando, como é que o sindicato está vendo essa questão, se isso é um fato isolado, se isso é uma coisa que vai acontecendo com uma certa regularidade e que medidas efetivas podem ser tomadas. Bom, primeiramente, boa noite. Eu quero iniciar minha fala pedindo desculpa aos telespectadores, porque esperavam aqui o Ramalho como líder sindical, como você disse, e hoje como deputado estadual. Ele não pôde se ausentar da Assembleia, porque lá está sendo votado alguns projetos de interesse social. Então, ele pede desculpa a você e os telespectadores, e eu vim representá-lo aqui. Obrigado. Bem, lá, especificamente nessa obra do Itaquerão, quem representa é o Sindicato da Indústria da Construção Pesada. Correto. Mas o Ramalho esteve lá, preocupado porque isso está no sangue, para quem conhece o Ramalho, a história dele, o investimento e a preocupação que ele tem tido com a segurança do trabalho, na redução dos acidentes. Ele esteve lá no Itaquerão, não para apontar erros, como a colega Viviane colocou aqui, mas para provocar os responsáveis que apure detalhadamente os motivos pelo qual levaram à ocorrência daquele acidente, porque nós sabemos que, infelizmente, não para aqui. Outros acidentes ocorrerão, infelizmente. E a nossa preocupação como prevencionista é sempre analisar os motivos pelos quais ocorreram esse acidente para que outros acidentes semelhantes não possam acontecer, né? Você também é técnico de segurança no trabalho, né? Eu sou vice-presidente do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Estado de São Paulo. Além de ser técnico, também tem experiência do sindicalismo, da ação sindical. Isso, sou dirigente sindical no 3º mandato pelo Sintesp, filiado da Central, a Força Sindical. E aproveitando falar sobre o SESMIT, né? Lá nessa obra especificamente, nós sabemos que tem cronograma, tem toda uma preocupação, mas isso não pode, de maneira alguma, ocasionar mortes, né? Seja qualquer tipo de acidente, especialmente essa que aconteceu, 2 mortes, isso foi mais lamentável ainda. A gente sabe que na história da construção, principalmente na indústria da construção, os canteiros de obra, muitos empresários não têm dado a autonomia e o valor que os profissionais prevencionistas dentro do canteiro de obra atuem como deveriam atuar, né? Não estou dizendo que é esse caso, mas na maioria dos casos que a gente tem analisado, a gente vê aí predominando o cronograma, a execução da obra, e muitas vezes a questão preventiva acaba ficando em segundo plano. Então, culpa dos engenheiros?
Não, culpa dos engenheiros não. Acho que é uma somatória de responsabilidades, né? Então, numa obra, ainda mais como essa, e um canteiro de obra a gente sabe do dinamismo e a dinâmica que é construir obra hoje com a metodologia avançada, recursos de maquinário, equipamentos de última geração. Mas se você não tiver uma boa gestão, muitos trabalhadores acabam pagando pela vida, e isso que é o lamentável para todos nós. Perfeito. Sérgio Pereira Lino, eu me lembro que quando as grandes obras do PAC começaram, houve greves em Belo Monte, houve greve em Giral, houve greve em Santo Antônio, se não me engano também, e aí o movimento sindical e o governo se reuniram e fizeram um protocolo de condições de trabalho. Eu queria saber se vocês participaram dessa discussão e se esse protocolo inclui as condições de saúde e segurança no trabalho. Não fiz parte dessa, mas sim, sei que a prevenção é primordial nas obras, isso tem que ser tido, e a nossa preocupação hoje realmente é com a prevenção de acidentes, para que não ocorra. Tá. E mesmo com a tecnologia, com o maquinário moderno, ainda assim tem o risco persiste. Infelizmente, é assim, uma obra de risco 4 que é colocado, que são obras de grande porte, infelizmente nós gostaríamos que a obra iniciasse e acabasse sem acidente nenhum. Claro, seria o ideal. Infelizmente, os acidentes ocorrem. E isso em obras em geral. A gente vê obra da construção pesada, obra da construção civil. Nós não queríamos que isso acontecesse. Até porque já estávamos sendo comemorado lá a conclusão de todo um trabalho. Tinha até o churrasco marcado. Exatamente, de todo um trabalho que são era para ser 38, foram 37 colocados sem problema algum. Então, o final da obra já estava praticamente certo. Só faltava a fitinha. Então, quem iria imaginar que, nesse momento de colocar a fitinha, iria acontecer um acidente? Perfeito. Viviane de Jesus Forte, eu fiz uma brincadeira aqui com os engenheiros, porque a Viviane, que é auditora do Ministério do Trabalho, ela é engenheira de formação, né? E também sou muito amigo do Murilo, que é presidente do Sindicato de Engenheiros. Aliás, CNTU, que é a confederação presidida pelo Murilo Celso Pinheiro, está promovendo agora, dia 5 e dia 6, um evento muito importante aqui em São Paulo. Eles fazem uma espécie de uma grande plenária, um grande fórum de discussões, que eles têm um Plano Brasil 2022, que são planos assim digamos, eles estabelecem metas como se fossem gestores, né, para que o Brasil atingisse metas de excelência em várias áreas. E no dia 6 vão, inclusive, homenagear brasileiros que se destacam na luta por um país melhor. Uma dessas pessoas é a doutora Rosa Cardoso, que coordenou até outro dia a Comissão da Verdade e ajudou muito o movimento sindical, estimulou muito o movimento sindical na apuração dos crimes, né, da ditadura contra o movimento sindical e contra os trabalhadores. Então será uma das homenageadas. O Fernando me avisa que nós temos que chamar uma pessoa na linha, é isso? Então vamos chamar na linha e voltamos daqui a pouco, ok? Bem, estamos na linha com o Luiz Alberto dos Santos, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Hotéis e Similares de Curitiba, onde está ocorrendo uma greve, ou ocorreu, porque parece que haveria uma mesa redonda hoje. Luiz, obrigado pela sua participação. Como é que está a greve? Continua ou houve acordo? Não, a greve continua. Nós tivemos uma mesa redonda no Ministério Público, na parte da tarde, onde a gente deixou uma nova proposta para o sindicato patronal, que vamos analisar até segunda ou terça-feira, para dar o retorno para os trabalhadores. Mas agora a resposta será analisada com os trabalhadores parados ou voltam à atividade? Não, os trabalhadores, inclusive a gente tem marcado uma passeata para amanhã na Boca Maldita, que vai sair da Boca Maldita pelo Calçadão da 15, a partir do meio-dia, indo até o final do Calçadão da 15 e voltando para a Boca Maldita. E a adesão ao movimento é boa, Luiz? Nós temos informações aí que o trabalhador que está na rua está em média de 400, 500 pessoas por dia. Correto. Mas a adesão da greve está em média de 1.500 pessoas que está ligando para o sindicato, dizendo que está em greve, mas que não está participando do movimento. Da manifestação, O que é interessante seria que o trabalhador estivesse na rua junto com o seu sindicato, que aí as coisas com certeza sairiam com mais urgência. Em Curitiba, o trabalhador não quer se expor, né? Sim. Em Curitiba, qual é o piso de um trabalhador de um hotel 5 estrelas? Hoje é 798.
Correto. E vocês têm... Eles ofereceram um piso de 880, mas eles exigem 12 por 36 e banco de horas na convenção. É inaceitável, né, Luiz? É inaceitável. E nós estávamos pedindo um piso de no mínimo 930, agora a gente recuou um pouco. Estamos pedindo um piso de 915. Correto. Até abril. A partir de abril mudaria a data base para 1º de maio, com um NPC de 4% sobre esse reajuste de agora. Perfeito. E estamos pedindo, inclusive, o anuênio também. Correto. Quem ganha acima do piso, o NPC mais 2%, que ficaria uma média de 8%. Perfeito. Não vai quebrar nenhuma empresa se der esse reajuste, absolutamente. Luiz, aqui na linha é muito rápido, porque eu tenho que retomar o programa. Quero agradecer muito a sua gentileza de ter nos atendido, desejar a vocês do sindicato, da federação e da confederação, especialmente aos trabalhadores, vitória aí no movimento e conte com a gente aqui na TV Comunitária de São Paulo, ok? Muito obrigado pelo espaço que você está nos proporcionando. Muito bem. Voltamos com Câmara Aberta Sindical. Eu não quero plagiar aquele apresentador de programa que nós temos linhas diferentes, mas é uma vergonha um hotel 5 estrelas pagar R$ 798 de piso para um trabalhador. Isso é condenar o trabalhador a uma situação famélica. Isso tem um nome, chama salário de fome. Eu não sei como é que um empresário desse se olha no espelho e diz: eu cobro R$ 450, R$ 500 uma diária. Quando não cobram mais, às vezes há hotéis por aí que até R$ 1.000 a diária e paga 798 para um trabalhador. Então greve neles e greve até a vitória, porque é preciso respeitar quem acorda cedo, quem dorme tarde nesse país, quem trabalha e carrega o Brasil nas costas. O empresário que ganha o dinheiro dele, mas não ganha esfolando quem é seu empregado. Isso é absolutamente inaceitável. Zé Dirceu não queria trabalhar aí. Oi? Zé Dirceu já não trabalhava aí. Aliás, eu na quarta-feira passada eu estava aqui e aqui onde está a Viviane havia um dirigente da CUT, do Sindicato dos Psicólogos, né? E eu disse: eu não vou perder a piada pronta, né? E até brinquei com o Calazans, que é presidente do sindicato aqui de São Paulo, e disse: Calazans, olha, primeiro, vamos saudar que é mais um posto com carteira assinada no Brasil, aumentou o índice de formalização. E segundo, que 20 mil puxa para cima a média salarial da categoria. Então, no próximo CAGED, você já vai ver que já vai dar um impacto. É piada pronta, não resta outra alternativa senão comentar aqui. Fazendo observação, para não dizer que eu estou sendo injusto, que eu já manifestei aqui que eu considero o julgamento da ação 470 política. Acho que o tribunal que trata a direita de um jeito, trata a esquerda do outro. Portanto, agiu com um sentimento classista contra pessoas que têm uma trajetória na esquerda. Agora, quem errou tem que pagar, a começar por mim, tem que ser uma regra universal. Muito bem, já tem aqui uma pergunta, eu vou passar aqui para o nosso representante do Ramalho, que é o Evaristo Cambuci, pergunta o seguinte: o senhor Ramalho é presidente do Sindicato da Construção Civil e deputado estadual pelo PSDB. Ele tem algum projeto sobre segurança e saúde do trabalhador na Assembleia Legislativa? Você tem conhecimento? Tem sim. Fernando, tem? Tem sim. Nós sabemos que as empresas privadas, pela NR4, que é a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, são obrigadas a constituir o SESMIT, que é o Serviço Especializado em Engenharia, Medicina e Segurança do Trabalho. O serviço público estadual não é obrigado. Então, nós pegamos lá a Assembleia Legislativa, que tem mais de 3 mil funcionários, não tem a obrigatoriedade de instituir esse serviço especializado. Na própria Assembleia? Na própria Assembleia. No serviço público estadual em geral. Então, o Ramalho, como deputado, o primeiro projeto que ele apresentou foi um projeto de lei que cria o SESMIT no serviço público estadual. Interessante, hein? E aí isso, além de aumentar, né, de proporcionar a empregabilidade de todos esses profissionais que compõem o SESMIT, o principal objetivo desse projeto é garantir qualidade de vida, melhor saúde, redução dos afastamentos e doenças e acidentes de trabalho no serviço público. Isso foi aprovado na Assembleia Legislativa e foi encaminhado para o governador para ser sancionado. E foi sancionado? Esse projeto votou com o veto do governador. E aí, conversando com o deputado imaginou que o governador talvez não teria entendido a essência e a ideia do projeto. E nós fomos falar com o governador, fui eu e o deputado Ramalho,
E o deputado Ramalho explicou para o governador que isso era uma proposta que ia garantir melhores condições de trabalho para o servidor público no Estado. Então, de fato, a assessoria do governador é que conduziu isso e acabou entendendo mal. O fato é que o Ramalho, lógico, por ser do partido, não ia brigar para defender o veto, mas encaminhou para o governador o projeto como indicação. Sim. E estamos agora aguardando que o governador analise o projeto e encaminhe para a Assembleia como projeto do Executivo. Então, esse é um projeto extremamente importante, né? E que contempla milhares e milhares. E que acaba com essa discrepância. Por que o serviço privado, o setor privado precisa e é obrigado a prevenir doenças e acidentes e o serviço público estadual não é? Então, esse é um projeto do deputado muito interessante que nós estamos aguardando aí com muita expectativa que o governador entenda plenamente o projeto e encaminhe para ser votado. Bacana, bacana. Até porque o governador é médico. E o Geraldo Alckmin já entrevistei, eu conheço ele já há bastante tempo, né? Eu acho que ele é um sujeito assim ele é humanista, ele tem uma visão boa a respeito das coisas, uma visão progressista, inclusive ao contrário de certos segmentos tucanos que são muito conservadores. Mas eu vejo que ele tem uma visão assim mais avançada e certamente foram os famosos aspones, né? Os aspones que disseram, governador, esse projeto não é bom. Eu não tenho tempo de ler tudo que vai lá, eu já trabalhei com prefeito, são pilhas e pilhas de processos em cima da mesa do coitado, é uma tragédia. Bom, então vamos torcer aqui. E quando, viu, Fernando, quando aprovar, avisa a gente que nós vamos divulgar aqui, isso. Ok? Ótimo. Prazer. Há uma pergunta aqui do Jaime do Jardim Bonfilholi, ele queria saber qual é o partido Ramalho, é o PSDB, eu já havia dito e agora foi confirmado. E ele havia feito uma pergunta anterior para Viviane. O Brasil conseguirá formar engenheiros suficientes para a grande demanda que irá ocorrer ou teremos que importar profissionais da área? Aliás, nós já discutimos isso aqui com os sindicatos de engenheiros em 2 programas. Pois é, certamente aí o sindicato pode falar com muito mais propriedade, né? Mas o sentimento nosso, assim, como engenheiro, como brasileiro, é que não precisa importar engenheiro de fora em absoluto. Eu acho que tanto em qualidade como em quantidade, nosso país tem condição, tem mais do que condição de suprir as necessidades. O que a gente precisa aprimorar um pouquinho é a formação, né, desses profissionais, é a forma como eles são integrados no mercado de trabalho, mas eu não vejo razão para ter que recorrer a um engenheiro de outro país para que a gente possa dar conta das nossas necessidades. Inclusive pagar o piso do engenheiro, porque está cheio de município por aí que não paga o piso. Agora o piso do prefeito é sempre mais teto do que piso, né? O dele nunca está lá embaixo, né? E dos seus aspones também. Então tem que pagar o engenheiro. O engenheiro, ele exerce uma função absolutamente indispensável para a vida urbana. Como é que não vai pagar o piso, pelo menos? Há municípios por aí que sequer pagam o piso. Então está cheio de mau patrão também no serviço público. É um negócio impressionante. Olha, antes de dar seguimento aqui, falar com o Sérgio Pereira Lino, do Sindicato da Construção Pesada de São Paulo, eu quero mostrar alguns materiais sindicais, como fazemos aqui em todas as edições do Câmara Aberta Sindical. Este é o Jornal dos Comerciários São José do Rio Preto, 5 comerciários. Festa reúne 4 mil no dia do comerciário, que se não me engano é 27 de outubro. Aí teve premiação, teve show, aquela festa toda, e aqui a Márcia está aqui na capa com o presidente da Federação Mota, e um benefício que o sindicato conseguiu no supermercado Porecatu, que é da base lá da cidade, cesta base R$110, aí também plano de saúde médico e odontológico para 343 trabalhadores. É o sindicalismo, quando atua e atua corretamente, sempre acaba obtendo resultados positivos para a base. Queria também mostrar que me foi entregue pelo Robson Gazola, a repórter Fê Comerciários, que é também da federação, né? Está aqui o presidente Mota, discurso na abertura do evento, que é o 22º Congresso. Prontos para 2014. Deliberações do 22º Congresso Sindical Comerciário ganham as bases e dão diretrizes para os desafios do próximo ano, e participaram, se não me engano, foi em São Pedro, né? Mais de 1.000 delegados. Eu também tenho um outro material, deixa eu ver se eu acho no meio aqui das bugigangas que eu guardo, porque esse aqui ele é histórico, hein? Eu tenho a minha família mora em Americana, então tem uma casa que eu moro em apartamento tudo apertado, então as minhas coisas estão lá, né? As coisas velhas de arquivo. E eu achei
e vou até enviá-la para o pessoal da CTB, o boletim número 1 da Corrente Sindical Classista São Paulo, órgão de comunicação da coordenação estadual da CSC, número 1, de 24 de julho de 1989. E aí diz assim, coordenação da CSPSP é ampliada. E aí vem Congresso, aprova a nova lei de greve da política salarial, e aí convocação do encontro, e fala de metalúrgicos, de químicos, portanto é um documento histórico que eu vou lá entregar para eles guardarem lá nos seus arquivos ou derem a utilização. Hoje com a rede, com a computação, você escaneia e manda, e aí está no mundo. Sérgio Pereira Lino, eu sei que um dos problemas, ou uma das cautelas que se deveria adotar no Brasil para que houvesse mais saúde e segurança no ambiente de trabalho são as CIPAs. Então eu queria saber nessa área da construção pesada se as CIPAs funcionam, se são respeitadas pelas empresas, se os trabalhadores são eleitos legitimamente ou se tem muito dedo do patrão colocando o cipeiro biônico. Não, a CIPA tem sido atuante, até porque nós também temos pleiteado isso nas obras, para que a CIPA ela exista, ela possa participar, ela seja efetiva, para que as pessoas possam ver que ali tem a CIPA, que ali estão brigando por melhorias, por segurança do trabalho, e nós não temos visto, obviamente que de vez em quando você ainda encontra resistência, mas a maioria das vezes a CIPA tem sido atuante. Certo. Olha, o programa ao vivo é barato por causa disso. Olha, diz aqui, a Yara do Centro. Após o acidente no Itaquerão, o que me chamou a atenção foi o líder sindical e deputado Ramalho aparecendo na TV muito bem vestido, com um terno bem cortado, com a barba bem escanhoada, diferente da minha, tá? E de óculos escuros. Há quanto tempo ele não abaça a barra? Procede essa pergunta da Yara aqui, Fernando? De maneira alguma. É lógico que tem todo um regimento para que ele se comporte como deputado. Sim. E tem que estar de terno e gravata. E o Ramalho é um dos deputados que está todos os dias na Assembleia. Certo. Faz parte da CPI, dos cartéis de autopeça, comissão de infraestrutura, comissão de relação do trabalho. Ele tem audiência, então ele precisa realmente estar devidamente apresentado, né? Agora, ele está toda semana nas obras. Toda terça-feira o Ramalho tem uma agenda, 6 horas da manhã, aguardando os trabalhadores tomar café para ele fazer uma palestra. Lógico que ali na obra ele ocupa 90% do tempo para falar das questões do movimento sindical, da categoria, sim, da negociação, a projeção do setor, a importância do fortalecimento da categoria no sindicato, né? E também, como deputado, ele utiliza esses 10% do tempo dele para informar os trabalhadores, até como uma responsabilidade de prestação de conta. Mas se a companheira quiser acompanhar, nós temos toda terça-feira, o deputado está na obra conversando com os trabalhadores. E é óbvio, quando ocorreu o acidente, ele estava na Assembleia Legislativa e rapidamente, como eu disse no começo, apesar de ser o sindicato do companheiro aqui, Sérgio, que representa lá, o Ramalho, ele está sempre. Ele foi em Guarulhos. Guarulhos é o sindicato dos trabalhadores lá, é da CUT. Exato, né? Mas ele esteve lá como... Agora quando desabou o prédio? Como desabou o prédio. Agora correto, ele esteve lá como deputado, como sim, parlamentar, sim, porque ele representa, acima de tudo, além de dirigente sindical, de um líder sindical, ele hoje está, é bom até fazer esse esclarecimento, ele é deputado estadual, né? Sim, sim. Então tem que defender os interesses do povo acima de qualquer situação. Então ele está lá para provocar, não para acusar, como eu disse, mas para provocar que a apuração seja feita, que tenha responsáveis, né? Porque um prédio não pode cair, é inconcebível aceitar que um prédio cai. Você tem hoje os profissionais, como disse aqui, no Brasil, mais competentes, com alta competência, cálculo estrutural são feitos, né? A prefeitura tem que conceder alvará, você tem que apresentar projeto, tudo devidamente. Então não pode cair. Então, será que tem falha aí? Tem interesses econômicos? Então o papel do deputado é ir lá mesmo, provocar, e os responsáveis é que se apresentem, é que se defenda. O fato é que ocorreu acidente. Morreram, no caso do Itaquerão, 2 trabalhadores e precisa ser apurado. Então, se só levantar as causas do acidente, mas não tiver
não responsabilizar ninguém é muito cômodo. A gente continua, historicamente, Só fica no denuncismo tendo um vazio, indicador né? de acidente muito alto e ninguém paga por isso. Depois que acontecer, é possível que nós vamos assistir belos jogos, com certeza com o Brasil ganhando lá no Tomara. Corinthians e tal, mas esses trabalhadores serão esquecidos. Então Sim. tem que responsabilizar. Acho que durante a Copa deveria dar lá um tempinho para dizer, olha, o acidente aqui no Itaquerão está sendo apurado, continua... Sim. Conseguimos identificar responsáveis e tal. É bom que se fale isso, porque senão vidas de trabalhadores se foram e responsáveis também vão ficar impunes. Correto. Bom, eu quero dizer que nós já estamos, estou olhando para cima que tem um relógio, né? E já são 19h33, nós temos um intervalo. A gente vai fazer um intervalo, daqui a pouco volta com o Sérgio Pereira Lino, que é diretor do Sintrapave, que é o Sindicato dos Trabalhadores na Construção Pesada, com o Laércio Fernando, que é técnico em segurança do trabalho, vice-presidente do seu sindicato e também trabalha com o deputado Ramalho, sindicalista da construção civil e deputado estadual pelo PSDB, e com a engenheira Viviana de Jesus Forte, que é auditora do trabalho aqui em São Paulo, na antiga DRT, né, aqui na Martins Fontes, no centro. A gente vai ao intervalo e volta daqui a pouco para falar de acidente de trabalho, segurança no trabalho, meios de combater, meios de evitar e criar ambiente de trabalho onde a integridade humana seja preservada, ok? Eu sou Sebastião Soares, sou diretor nacional de comunicação da Nova Central e aproveitamos essa oportunidade para mandar um abraço ao Movimento Sindical Paulista, aos trabalhadores de São Paulo e, em especial, aos servidores públicos. Nós, da Nova Central, estamos nos mobilizando e convocando os servidores públicos para que a gente possa fortalecer a luta pela regulamentação da Convenção 151 da OIT. Nós, servidores públicos, não temos direito à negociação coletiva. Embora a Convenção 151 tenha sido ratificada, ela não foi regulamentada. Portanto, queremos regulamentação imediata da Convenção 151 da OIT. A FEComerciários, formada por 68 sindicatos filiados no estado de São Paulo, representando 2,5 milhões de comerciários, apresenta Momento FEComerciários. Juliana Cristina Pereira é a nova Miss Comerciária Paulista. Ela é de Barretos e disputou o título com mais 33 candidatas, sábado, dia 23 de novembro. Fiel ao tema Copa do Mundo, o auditório do nosso centro de lazer em Praia Grande foi transformado num estádio de futebol. Do campo, ou melhor, da passarela, ela concedeu emocionada a entrevista. Fiquei muito feliz, muito emocionada, porque Barretos foi a primeira Miss Comerciária Barretos. E a primeira Miss Barretos que está levando a faixa da Miss Comerciária Paulista 2013. As demais colocadas no Miss Comerciária Paulista 2013 foram Karine dos Santos Moraes, Votuporanga, segundo lugar. Yasmin Freire Zanin, Lorena, terceiro lugar. Bianca Florentino Videira, Presidente Prudente, quarto lugar. Lara Maria Carvalho Fernandópolis, quinto lugar. E Bárbara Camila dos Reis Ferreira, Bragança Paulista, foi escolhida a Miss Simpatia. Elô Pinheiro compôs um seleto grupo de jurados. A eterna garota de Ipanema homenageou o concurso. Acho que é um grande estímulo para essas mulheres que trabalham tanto, ter aquele momento de glamour, um momento que elas realmente mostrem aquilo tudo que elas têm, que é a beleza também, e que às vezes elas até esquecem por causa do trabalho. E hoje nós vimos que realmente elas são lindas e que têm todo o charme para andar numa passarela, e não só na passarela de uma loja, né, que elas trabalham. Então, até o presidente, nosso querido presidente Mota, ainda falou, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, são elas meninas que vêm, que passam no doce balanço, e eu digo, balanço a caminho da passarela, não é a caminho do mar.
O presidente do Sincomerciário, Joel de Paula, festejou 2 vitórias. Realmente foi maravilhoso. É um evento que a Fé Comercial já faz há muitos anos, incentivado pelo presidente Mota, a gente realizou pela primeira vez. Foi realmente uma surpresa para nós ter uma menina como vencedora aqui. Muito gratificante e muito satisfatório. Estou muito feliz e pretendemos concorrer mais vezes durante os anos posteriores para a gente dar trabalho para os demais, com certeza. E não bastasse isso, veio uma moto. Primeira vez que a federação sorteia uma moto e a moto saiu para... Barretos, isso. Foi uma grande surpresa também. Sinal que hoje nós estamos num dia de sorte. Eu sou pé quente nisso, né? Por fim, o presidente Mota da Fé Comerciários comemorou o sucesso da 19ª edição do concurso Miss Comerciária Paulista. Essa 19ª edição do Miss Comerciária Paulista realmente foi maravilhosa. 34 concorrentes, 34 meninas realmente bonitas. E me começa a preocupar. Cada vez mais, cada ano que passa, vai aumentando o número de sindicatos que fazem esses concursos regionais e realmente vai ficando num número que a gente vai ter que, se aumentar, nós vamos ter que fazer o Miss Comerciária em 2 etapas. Mas eu acho que isso é muito valorizado, eu acho que os dirigentes sindicais, com esse comprometimento de valorizar a mulher comerciária, é muito importante, né? Eu acho que aqui nós mostramos hoje a beleza de 34 candidatas que não são modelos, não são manequins, e mostrar hoje aqui na passarela todo o charme, toda a simpatia e toda a beleza da mulher comerciária. Parabéns à categoria comerciária, parabéns aos dirigentes sindicais e parabéns nós que saímos daqui hoje com uma noite inesquecível, comemorando aí o próximo ano, que é o ano da Copa do Mundo, e foi um cenário belíssimo, o ritual de músicas belíssimos e as candidatas. Então, parabéns, uma noite para a família comerciária realmente inesquecível. A Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados realizou na última quarta-feira uma reunião solene em comemoração ao Dia Mundial do Turismo, com o tema Turismo e Água, Proteger Nosso Futuro Comum, proposto pela Organização Mundial do Turismo. A reunião teve como objetivo mostrar a importância do setor para o desenvolvimento econômico, político e social. Muito bem, voltamos aqui com Câmara Aberta Sindical, todo o programa que nós fazemos quarta-feira ao vivo, já tem várias perguntas de telespectadores, sempre girando em torno de um assunto principal, e hoje são as condições de trabalho na construção civil. Evidentemente que nós temos 2 fatos assim que chamam muito a atenção, que foi o acidente lá no futuro estado do Corinthians, em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, e também a queda de um prédio em Guarulhos. Até agora não se sabe, pelo menos eu não sei se houve vítima, parece que não, esperamos que não tenha havido, que tenha sido apenas o desabamento do prédio, que por si só já é um fato grave, porque com a engenharia moderna, com material tecnicamente testado, o IPT está aí para isso e tantos outros órgãos, não é possível que um prédio desabe assim do nada, não existe efeito sem causa, há que se apurar. Eu queria agora falar com a Viviane de Jesus Forte, que é do Ministério do Trabalho, da Secretaria, dizendo de uma indagação minha. Eu caminho muito, eu gosto de andar. Aí eu vou andando por um bairro, você até assusta, assim, os prédios, né, vão se levantando de um dia para o outro, né? A aclimação, aqui a região central, Vila Mariana, vou lá para Guarulhos trabalhar também, impressionante a quantidade de prédios. E como é que é o processo de licenciamento desses prédios para que a obra seja iniciada? É a Prefeitura, o Ministério Público acompanha, o Ministério do Trabalho acompanha, o Sindicato Patronal tem alguma preocupação com isso? E depois as fases da obra, elas também são acompanhadas? Que tem uma fase que entra a parte elétrica, que é complicado, pode gerar incêndios, acidentes fatais, etc. Como é que é isso? A autorização para se iniciar a obra, ela não é da Prefeitura, né? Ela não tem relação com o Ministério do Trabalho. O que nós fazemos é, a partir do momento que iniciou-se as atividades, que tem lá atividade sendo desenvolvida, trabalhador no canteiro, aí sim. E é importante entender que, como você mesmo comentou, cada fase de obra tem um risco.
Né? Então a fundação, perigo de soterramento, aí depois a estrutura vai subindo, se for um prédio residencial, por exemplo, começa a entrar outros riscos de choque, os equipamentos utilizados no canteiro, de risco de queda, tá certo? E depois no acabamento, quer dizer, cada fase da obra tem um risco e é importante, na medida do possível, tá sendo fiscalizado para ver como é que estão desenvolvendo esses trabalhos. Né? Mas a autorização em si não é do Ministério do Trabalho. Agora, se um cidadão comum ele tem jeito de detectar uma falha numa obra, ou só quem tem o olho técnico é que é capaz de ver isso? A obra é muito visual, né? Então a gente passa na rua assim, acredito que mesmo você não sendo da área, pelo menos a percepção de que tem alguma coisa esquisita, um leigo pode ter, né, Fernando? Um grave iminente risco, né? Aliás, o papel nosso do sindicato é ampliar o entendimento dos trabalhadores que, diante da exposição de uma situação de grave iminente risco, ele é amparado por lei para se recusar a desenvolver a atividade que expõe a vida dele a risco, né? Mas ele tem todo o recurso de ligar para o sindicato, que tem as suas prerrogativas, não tem o poder que o Ministério do Trabalho tem, né? Que isso é prerrogativa do Ministério, mas ele pode se utilizar da força sindical, de comunicar a empresa para resolver e eliminar aqueles problemas de risco, senão pode fazer uma greve, comunicar a empresa e convocar os trabalhadores para que seja paralisada a obra até que se regularize. Eu estava falando, a NR18 fala da comunicação prévia, né? As empresas que concedem, que têm o alvará concedido pela prefeitura, têm ainda que cumprir o item da NR18, que é a comunicação prévia, enviar ao Ministério do Trabalho uma comunicação dizendo o tipo de obra, a data de início, término da obra, pico de trabalhadores, né? E apresentar um sistema de gestão, que é um programa, né? O Programa de Condições de Meio Ambiente e Trabalho, que é o PCMAT. Então, diretrizes, a norma dá demais. Se o empregador sério quiser preservar a vida e a integridade física dos trabalhadores, mecanismo, norma, legislação, ele tem aí. Então, não precisaríamos nós todo dia estar lá parando obra e fiscalizando. É por aí mesmo, até porque ele não precisa expor a vida dele em risco para cumprir uma meta. Sim. Porque isso não existe. Ele pode se recusar. A lei lhe dá esse direito. Dá esse direito, desde que ele veja que aquilo vai prejudicá-lo ou pode ter um acidente grave com ele pode se recusar a fazer tranquilamente. O sindicato está aí para apoiar. Agora, os trabalhadores, de um modo geral, Sérgio Pereira Lino, não tem essa informação. Ele acha que se o patrão disser fácil, ele tem que fazer. Às vezes não é nem não ter informação. Infelizmente a gente tem visto o seguinte, a pessoa hoje ele precisa trabalhar do trabalho. Então às vezes ele fica meio acuado sem querer ligar, sem querer falar e denunciar com medo de ser mandado embora. Entendi. Nós temos feito um trabalho, nós temos feito DDS, conversado com trabalhadores, explicado para eles a situação, para que eles saibam disso. E vocês fazem esse PAT, aquela Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho, que a empresa promove, o sindicato participa. Nós participamos. E aí vocês vão lá e dão um recado. Exatamente. Tá, porque eu acho que essa informação esse tipo de informação é fundamental. Não, né? Tem que ter. Perfeito. Que ter. Nós acompanhamos, nós vamos até lá, nós participamos, para que eles possam ter essa certeza, nós estamos apoiados também. Correto. Não é só a empresa, se eu precisar eu sei onde que eu vou ligar e a quem eu vou recorrer. Muito bem, muito bem. Olha, eu quero dizer que nós temos uma reportagem, todo programa a gente tem uma externa, e hoje nós vamos repetir, e tem uma justificativa. Quando o Luiz Antônio de Medeiros tomou posse na antiga DRT, hoje Superintendência Regional do Trabalho, eu lá estive e entrevistei, e até relatei aqui, né, que eu achei que ele estava com muito empenho, assim, com brilho nos olhos, com vontade de trabalhar. Então eu vou passar a reportagem e aí eu vou fazer uma roda de perguntas sobre o que ele disse na matéria. Podemos ver, Fernando? Já podemos chamar? Vamos à reportagem, então. Luiz
Antônio de Medeiros tomou posse como superintendente do trabalho do Estado de São Paulo nesta terça-feira, dia 30. O evento teve a presença do ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, que após assinar o termo de posse, destacou os atributos do novo titular. O Medeiros é uma garantia, né, de que nós teremos aqui um superintendente comprometido com os interesses dos trabalhadores. A sua história garante isso, né, a sua militância, seus comprometimentos políticos e ideológicos, e ele foi escolhido exatamente por isso, porque tem história, né, e tem pedigree, né, para tocar e dirigir esse importante órgão do Ministério do Trabalho aqui em São Paulo. O senador Eduardo Suplicy também esteve na cerimônia. CUT, Força Sindical, UGT, CTB, CGTB e CSB estavam presentes. Participaram também representantes de dezenas de sindicatos, federações e confederações. As falas dos sindicalistas convergiram no sentido de fortalecer a pasta do trabalho. Eu acho que todos os discursos aqui falaram no resgate do Ministério do Trabalho, para o Ministério do Trabalho voltar a ocupar a posição que tinha antigamente, ou seja, dele ser um mediador nos conflitos sociais. Com a autoridade dele, ele buscar mediar os conflitos, não é? Às vezes o sindicato o trabalhador está sendo prejudicado, ou o sindicato, que é a parte mais frágil na relação com os empresários, o Ministério tem que estar sempre ao lado dos trabalhadores, não é? E ser uma porta aberta para o sindicato, em mesa redonda, em fiscalização, em negociação. O Ministério do Trabalho estava muito fora disso. Eu acho que agora, ele realmente, com o Manuel Dias, ele vai tomar esse rumo. Muito bem, voltamos Câmara Aberta Sindical, que hoje recebe Sérgio Pereira Lino, da construção pesada, o Laércio, que é do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho, e também assessor do Ramalho, que é presidente do Sindicato de Construção Civil e deputado estadual Tucano, e a engenheira Viviane de Jesus Forte, que é auditora do trabalho do Ministério. Eu não quero colocar ninguém em saia justa aqui não, mas eu te pergunto, o Medeiros está fazendo isso que ele falou naquele dia, porque se ele não estiver fazendo, nós vamos cobrar aqui no Câmara Aberta. Eu acho que ele sintetizou muito bem e está procurando colocar em prática o que ele falou ali de resgatar, melhor estruturar, resgatar a importância do Ministério do Trabalho. Eu acho que a sociedade só tem a ganhar com isso, né? Então, preservar vidas, preservar direitos, tem que ser uma das principais missões do Estado brasileiro. A questão da negociação, isso está no DNA do Medeiros, né? Ele é um negociador por natureza, então uma pessoa da importância que ele tem na política do Brasil, isso acaba atraindo para o órgão uma demanda muito maior, ele é muito solicitado, muito procurado, então eu acho que sim. A resposta sincera é que sim, ele tem procurado seguir esses 3 pontos básicos que ele retratou ali na entrevista. Perfeito. Sérgio, vocês têm podido contar com a Superintendência do Trabalho ou nunca tem agente fiscal, nunca tem estrutura, não tem gente para fazer mesa redonda, ou o sindicato é bem atendido? Não, nós somos bem atendidos, sim. O pessoal tem apoiado, a gente tem visto, o Medeiros assumindo agora, a gente tem visto que ele tem procurado estar ali presente. A gente esteve com ele lá em Piracicaba, quando teve aquele acidente. Lá também, inclusive, morreram trabalhadores, né? Isso, cinco trabalhadores. Santo Deus. Então, são coisas que ele estava presente. Então, quando nós precisamos, estão aí à disposição para nos ajudar também. Perfeito. Laércio, nós fizemos até um programa aqui, reunindo 3 ex-ministros do Trabalho, Almino Afonso, Magre e Barelli, justamente para debater o resgate do Ministério do Trabalho. Porque tem uma contradição nos governos Lula e Dilma. São governos de origem popular, comprometidos com os trabalhadores, mas o Ministério não é de quinta categoria, mas o Ministério não tem política, não tem prioridade, não é um ministério efetivo no governo brasileiro. Você acha que pessoas como Medeiros, a postura adotada agora pelo órgão com relação ao acidente no Itaquerão, começam a resgatar o Ministério ou isso é um fato isolado? Olha, nós sabemos da competência do Medeiros, da história do Medeiros, como presidente do sindicato, força sindical, deputado, então habilidade para ele não falta. Mas
somente isso não basta. A gente sabe que tem limites, né? Ele tem limitações. Então, o Ministério do Trabalho precisa de uma reforma e de uma reestruturação efetivamente, especialmente no que tange às punições. Porque o Ministério do Trabalho, embora tenha um papel que eu conheço muito bem de conscientização, de sensibilização, de orientação para os empregadores no cumprimento da legislação que fala em segurança e saúde do trabalho, não podemos esquecer que o Ministério do Trabalho, ao mesmo tempo, tem as suas prerrogativas de punição. E hoje os instrumentos que o Ministério do Trabalho se utiliza para realmente punir aquele, disciplinar, vamos dizer assim, usar a palavra, aquele mau empregador que insiste em descumprir a norma e acaba gerando acidentes fatais e graves, é preciso rever isso. Nós sabemos que os valores dos autos de infração hoje, lavrado pelo Ministério do Trabalho, estão defasados, né? Então, hoje, quando um mau empregador, que já tomou conhecimento disso, que já aprendeu a conviver com essa artimanha, que é desenvolver essa artimanha, olha, que muitas vezes é melhor pagar os valores cobrados, desatualizados e insignificante que o Ministério do Trabalho hoje lavra nos seus autos de infração, do que investir em segurança e saúde do trabalho. Então, o Medeiros tem esse papel, nós sabemos da dedicação, a garra dele, é um dirigente sindical e vai contribuir muito. Mas ele precisa de recurso, tanto da presidente Dilma quanto do ministro do Trabalho, para rever, reestruturar efetivamente, de fato, abrindo mais concurso público, qualificando mais auditores fiscais, porque nós que representamos os trabalhadores, e o Ramalho cobra isso muito do Ministério do Trabalho, quantas passeatas o Ramalho já fez com os trabalhadores de frente ao Ministério do Trabalho, apresentando pauta para resgatar de fato o papel verdadeiramente do Ministério do Trabalho. Correto. Eu registro aqui com alegria a participação também do Nildo Nogueira, nosso amigo. Da última vez que nos encontramos, infelizmente, foi uma circunstância triste, mas é a vida, e com isso, com relação a isso, nós não podemos fazer nada, além de, digamos, de nos conformar, né, com a fatalidade. Mas ele diz aqui, com relação ao acidente em Itaquera, né, acredito na fatalidade e não em sabotagem. A pessoa que dirigia a máquina era profissional qualificado e não haveria necessidade de sabotar. Deseja feliz noite a todos. E eu digo para a engenheira Viviane que parece que sabotagem não há nenhum indício não passa, nesse não, sentido, não né? passa pela nossa cabeça. É assim, a fatalidade acontece. Só que se adotados procedimentos de segurança, seguidas as normas técnicas, diminui-se muito a probabilidade dos acidentes se manifestarem. Tá? Então, o nosso trabalho é conscientizar o empregador de que ele não deve esperar a fiscalização chegar para adotar todas as medidas que são necessárias ser adotadas naquela atividade econômica, né? Então, assim, isso também é um pouco da natureza do brasileiro, né? De achar que foi uma fatalidade, mas o que nós observamos é que grande parte dos trabalhadores brasileiros que perdem suas vidas são por questões simples, de descumprimento direto da legislação, coisas que poderiam ser evitadas sem maiores complexidades. Não estou me referindo ao caso específico da Arena Corinthians, que é muito cedo, né? Mas de maneira geral são poucos acidentes complexos que realmente todos nós teríamos dificuldade de evitar. Infelizmente, as pessoas ainda perdem a vida por pouca coisa, digamos assim. Perfeito. Sérgio, eu sou telespectador, eu quero conhecer como é que funciona melhor o sindicato, como é que esse sistema de obras, das grandes construções, né, construção pesada, eu faço contato com o sindicato de que forma? Vocês ficam onde aqui em São Paulo? Tem um site? Se vocês forem chamados para ir fazer uma palestra numa grande obra, o sindicato vai? Como é que é o procedimento? Vai, até porque nós estamos ali na Casper Libro 58, segundo andar. E estão no centro de São Paulo, então? No centro de São Paulo. Tá. E nós estamos abertos. Para quem nos procurar, para quem quiser saber como funciona o sindicato, nós estamos abertos para a pessoa saber, ir lá, ver como nós trabalhamos, a forma que nós atuamos, está aberto para as pessoas, ou para quem quiser, o interessado que quiser saber como o sindicato atua, estamos abertos para isso. Laércio, você sabe que o deputado não veio, mas ele está sendo protagonista aqui. Olha o que pergunta o Leonardo do Tatuapé. Eu vou passar para você. Os acidentes que ocorrem no metrô e nos trens também são acompanhados pelo deputado Ramalho ou não? Não.
Sobre a representatividade, não é o sindicato. Tem sindicato específico dessa categoria. Mas o Ramalho, como eu disse aqui no começo, aonde tiver um acidente, não precisa ter um acidente só no setor da construção. Teve um acidente em qualquer outra categoria, o deputado está à disposição para apoiar, para cobrar responsabilidades. Então, o metrô não é competência e nem representação do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, a qual o Ramalho é presidente. Certo. Mas onde tiver um acidente envolvendo o trabalhador, o Ramalho, como líder sindical e vice-presidente da Força Sindical, que é uma central sindical nacional, e como deputado, eu já disse, ele vai estar sempre à disposição de apurar. Eu disse aqui, eu não acredito, a companheira perguntou, em sabotagem ou fatalidade. Não acredito em nenhuma das coisas. Nem sabotagem, acredito que não, e nem fatalidade. Porque os acidentes, os profissionais do SESMIT sabem que não existe risco zero. Eles trabalham para ter acidente zero. Sim. Então, partindo dessa premissa que não existe risco zero, vai ter que sempre estar atento para evitar situações que levam ao acidente. Então, muitas vezes é uma negligência, é uma falta de valorização, é cronograma apertado e é muitas vezes também jornada de trabalho excessiva, que não é o caso, mas que acontece muito no setor da construção. Muito bem lembrado a questão da jornada, porque aí tem a pressa, tem prazo para inauguração e o peão tem que trabalhar horas e horas e horas e depois de um certo período já não tem os mesmos reflexos, já não tem a mesma resistência, é natural. Nós estamos no finalzinho do programa. Viviane Jesus Forte, eu sou empresário, tenho uma construção, eu queria tirar orientação junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, a Superintendência. Eu posso fazer isso procuro quem? Estamos de portas abertas, não precisa ter medo, achar que porque ligou para a gente no dia seguinte vai estar sendo fiscalizado. É também nosso papel entrar no site www.mte.gov.br e procurar a unidade do Ministério do Trabalho mais próximo da sua empresa ou conosco na sede, né? No site tem os endereços das nossas unidades e os telefones. Estamos à disposição do empregador e do trabalhador. Perfeito. Chegamos ao final de mais um Câmara Aberta Sindical ao vivo. Muitíssimo obrigado aos que nos assistem. Muitíssimo obrigado aos que fizeram perguntas e aqui as suas observações. Aos nossos 3 participantes aqui também que se saíram muitíssimamente bem. Então, acho que procuramos fazer um bom programa. Espero que tenhamos feito e sempre trazendo assuntos de interesse da coletividade, procurando fazer o debate esclarecedor, o debate didático, sem entrar em polêmica assim boba e polêmica oca que não leva a nada. Então, obrigado a todos vocês e até quarta-feira que vem com o novo Câmara Aberta Sindical. Um abraço.